Olá, querido pai, muito bom dia. Bem-vindo ao Colégio Inspire. Que bom que você está aqui. Parabéns pelo nosso dia. É isso mesmo. Dia dos Pais, dia de honrar aqueles que receberam essa missão tão linda da parte de Deus. Sabemos que não tem o mesmo apelo comercial do Dia das Mães. Aliás, nessa competição já perdemos, mas e daí? É o nosso dia. Dia dos Pais, vamos celebrar, vamos comemorar. Obrigado por estar conosco nesse dia. Meu nome é Ian, sou capelão aqui do Colégio Inspire, sou pai de 3 meninos, também recebi essa missão tão importante que você recebeu de conduzir os nossos filhos a um crescimento, não só em estatura, mas um crescimento moral, um crescimento intelectual, em especial um crescimento espiritual. E eu quero compartilhar alguns princípios contigo nesse dia, algo para o seu coração, para te encorajar nessa missão. O Dr. James Dobson, um grande estudioso da área de família, ele escreveu um livro cujo título era o seguinte: Ser pai não é para covardes, ser pai não é coisa para covardes. Ele tem toda a razão. Para ser pai tem que ter estômago mesmo. É uma missão difícil, é uma missão desafiadora. E o pior, quando nós estamos nos tornando bons pais, quando nós aprendemos e adquirimos experiências, nossos filhos já estão indo embora. Aliás, certa vez uma pessoa disse: você não aprende como ser um bom pai até que seus filhos tenham crescido. Então, pai, é uma jornada, é uma caminhada linda, desafiadora, mas vale a pena. Guarde isso no seu coração. E nesse ano nós escolhemos o seguinte tema para essa celebração do Dia dos Pais: alguns heróis não voam, ensinam a voar. Alguns heróis não voam, ensinam a voar. Algumas palavras-chave nesse tema: herói, ensinar, voar. São palavras que se destacam quando nós pensamos nesse tema. E eu quero compartilhar algumas coisas em cima disso. Eu lembrei de uma história bíblica, uma parábola contada por Jesus, que ficou registrada aí quando, em algum momento depois da escrita da Bíblia, já muitos anos depois, deram títulos. Esses títulos não são bíblicos, mas foram títulos que foram dados depois aí na publicação da Bíblia. Deram o título de O Filho Pródigo. Eu particularmente não concordo com esse tema, eu teria uma sugestão melhor, mas eu vou falar disso um pouco mais adiante. A realidade é que Jesus conta uma história de que um homem tinha 2 filhos e um desses filhos, o filho mais novo, em um determinado momento fala: pai, olha, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. E aquele pai, triste, com o coração apertado, ainda assim ele dá a parte da herança. Depois de um tempo aquele rapaz resolve sair. Esse rapaz ele gasta tudo que ele tinha com farra, com bagunça, com gastos desnecessários. Então ele fica totalmente sem dinheiro, mas com muita vergonha ele decide não voltar ainda para casa. Então aquele rapaz, já no fundo do poço, vai trabalhar ali num chiqueiro, cuidando de porcos, e a situação dele é tão dramática que o sonho dele ali era poder comer a comida que os porcos comiam. Aquele rapaz então tem uma ideia. Ele pensa: eu vou voltar para casa. Os empregados do meu pai vivem numa realidade muito melhor do que essa. Eu vou pedir perdão para o meu pai. E eu vou então voltar para casa e eu vou ser como um empregado. Vou ser como qualquer outro empregado do meu pai, mas isso já vai ser uma condição mais digna para mim. Aquele rapaz volta e quando ele está a caminho da sua casa, ainda distante, o seu pai o enxerga e o seu pai sai correndo em direção a ele, o que me sugere que aquele pai aguardava ansiosamente a volta daquele rapaz. Aquele rapaz faz todo o seu discurso, já previamente ensaiado, pede perdão, ele diz que quer ser como um empregado, mas aquele pai não quer saber de nada disso. Aquele pai o abraça, aquele pai fala para colocar novas roupas naquele rapaz, aquele pai coloca um anel que representava a família, o selo da família no dedo daquele rapaz, e manda dar uma grande festa para aquele filho que tinha voltado para sua casa. Ainda existem outros ingredientes. Eu contei essa história de forma resumida, mas para o que eu quero compartilhar contigo nesse tempo, isso daqui já nos dá um pano de fundo. Esse pai para mim é um herói.
Essa história, muito mais do que a história de um filho que saiu de casa, é a história de um pai que acreditou na criação que tinha dado para o seu filho. Um pai que acreditou no que tinha ensinado para o seu filho. E um pai que estava disposto a receber o seu filho de volta. Esse pai é um herói. Esse pai, ele tem ingredientes fantásticos na sua vida que podem nos ensinar muito nesse dia. E em especial eu separei 4 ingredientes, 4 princípios para compartilhar contigo nesse tempo. Um primeiro princípio: ame o seu filho fielmente. Ame o seu filho fielmente. A Bíblia diz, lá em Lucas 15, versículo 20, na primeira parte: seu pai o viu, encheu-se de compaixão. Aquele rapaz tinha feito uma baita bagunça, tinha tomado decisões ruins, mas aquele pai olhou para aquele filho e o seu coração estava cheio de compaixão. Não existia nada que aquele filho pudesse fazer para que o seu pai o amasse menos. Aquele pai decidiu amá-lo. E não importasse o que ele fazia, o amor do seu pai era incondicional. Pai, mantenha o seu coração aberto para amar, para receber, para perdoar o seu filho. Mantenha o seu coração aberto, independente do que ele fizer. Não deixe parar de fluir o amor. Que o amor continue fluindo, o amor incondicional. Um amor que simplesmente ama. Como os filhos compreendem esse amor? Através da afeição, através da afirmação, através da atenção e da confrontação em amor. Toque no seu filho, abrace o seu filho, beije o seu filho. Isso é muito importante. Afirme o seu filho o tempo todo, elogie, encoraje. Dê atenção para o seu filho. Uma pesquisa feita alguns anos atrás, colocaram um microfone em algumas crianças e durante algumas semanas ficaram gravando. E em média, por dia, os pais conversavam 37,7 segundos com seu filho. Agora, imagina isso comparado a 2, 3, 4 horas de televisão por dia. Quem está criando seus filhos? Pai, é você. Deus confiou essa missão para você. Dê atenção para os seus filhos. E confronte em amor. Não podemos permitir que eles façam o que eles quiserem, mas a confrontação ela precisa acontecer em amor. Seu filho não acreditará no seu amor até que você diga que o ama e prove que o ama. Segundo princípio, aceite o seu filho incondicionalmente. Você decide amá-lo, mas você decide também aceitá-lo incondicionalmente. No versículo 20 ainda, o texto diz que aquele pai, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Lembre-se, esse filho tinha acabado de fazer uma das maiores besteiras da sua vida. Mas aquele pai o aceitava incondicionalmente. Ele corre em direção àquele filho e ele o beija, o abraça. Essa imagem é de uma sensibilidade muito grande. Eu, quando fico pensando no que aquele pai fez, isso me emociona, porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas se você é pai, é porque Deus confiou esse filho a você. Deus, ele acredita que você é capaz de criar esse filho. Então, aceite o seu filho incondicionalmente, braços abertos. Ele não esperou que o seu filho caminhasse por todo o caminho até chegar em casa. Ele corre até o seu filho e ele o abraça. A melhor linguagem de amor, em relação aos filhos em especial, é sempre a linguagem física. Né? Toquem os seus filhos, abracem os seus filhos, deem tapinha nas costas dos seus filhos. Isso mostra afeto físico por sua família. É o que o Pai Celestial faz, Ele faz isso comigo e com você. Quando os nossos filhos sabem que eles são aceitos incondicionalmente, eles então eles têm mais facilidade de admitir os seus erros e voltar, e se reconciliar, e pedir perdão e serem restaurados. Terceiro, perdoe o seu filho completamente. Perdoe o seu filho completamente. Não tenha uma listinha dos erros do seu filho para no momento em que ele pisar na bola, você jogar isso na cara dele. Não faça isso, perdoe, esqueça. O que ficou para trás, ficou para trás. Aquele homem, em relação ao seu filho, faz o seguinte: o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés.
Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Olha, os nossos filhos erraram, eles erram e eles vão errar. Eu não estou profetizando o caos, viu? Lembrando que eu tenho 3. Mas é uma realidade. Eles já erraram, eles têm errado nos dias de hoje e eles vão cometer erros. Nós somos assim, eu e você, pai, somos iguais nessa questão. Nós erramos, nós temos errado e nós vamos errar, infelizmente, ou não. Porque também os nossos erros, eles são de um grande aprendizado, eles nos ensinam lições preciosas. Então, como nós reagimos em relação aos erros dos nossos filhos diz muito a nosso respeito. Perdoá-los completamente, dar-lhes segundas chances. Isso é fundamental para que os nossos filhos realmente tenham uma boa criação, uma excelente criação. E um quarto e último princípio, pai, que fecha esse tema que nós estamos compartilhando contigo hoje: discipule o seu filho para sempre. Eu comecei falando de amor, continuei falando de aceitação, falei de perdão, e tudo isso tem a ver também com o quê? Com discipulado. Discipule o seu filho para sempre. Esse pai disse para o seu filho, versículo 31, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Essa é uma declaração de aliança, de um vínculo profundo entre um pai e um filho. Seja pai por toda a vida. O mentoreio de um pai não tem a ver com a idade, não tem a ver com estado civil, com distância, com recursos. Pai é pai, a vida toda. Enquanto seu filho está dentro da sua casa, o seu papel de pai é de uma forma. A partir do momento em que ele sair de casa, muda a forma de realizar o seu papel, mas você continua sendo pai. Você continua sendo um mentor para o seu filho. Ele carregará o seu nome para sempre. Por onde ele for, ele ou ela, por onde forem, sempre vão carregar o seu nome. Eles precisam saber que você estará sempre por perto, em todos os momentos da vida dele. Então, seja um mentor, mostre o caminho, dê direcionamento, permita que os seus filhos cometam erros, mas também celebre os acertos dele. E eu tenho certeza, seu filho dará certo, sua filha dará certo, ele tem um futuro lindo. Deus derramou algo tão especial sobre a sua família, eu não tenho dúvidas, já deu certo. Tenha essa convicção no seu coração. Lembra que no início eu falei para você que o tema dessa parábola, filho pródigo, eu não concordava muito com isso. Eu penso que o melhor tema para essa parábola seria o pai amoroso. Essa parábola não tem a ver com um filho que tomou decisões ruins. Essa parábola não tem a ver com alguém que faz tudo errado ou bastante coisa errada. Essa parábola não tem a ver com pecado. Essa parábola tem a ver com um pai que ama. Um pai que é um herói, um verdadeiro herói. Ei, pai, você é um herói. Você é um verdadeiro herói. Você tem dentro da sua casa o maior desafio da sua vida, criar filhos. Esse não é um desafio qualquer, mas eu não tenho dúvida nenhuma, você será bem-sucedido nessa missão, desde que você perceba o amor de Deus por você e através desse amor você também ame os seus filhos e eduque os seus filhos. Termino essa reflexão com Provérbios 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, versículo 6. Prepare o seu filho para a vida, pai. Alguns heróis, eles não voam, mas eles ensinam a voar. Seja você o herói dos seus filhos, seja você o herói da sua família. Ensine a sua família a voar e a voar alto. Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero fazer uma oração contigo. Feche os seus olhos aí e me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, obrigado por esse dia tão especial, Dia dos Pais, dia de celebrarmos essa missão tão importante. Eu te agradeço por cada pai aqui,
cada pai que recebeu essa missão, esse desafio, mas junto com isso, recebeu do Senhor os recursos necessários para serem bem-sucedidos nessa missão. Eu os abençoo nessa manhã no nome de Jesus, com toda a sorte de bênçãos espirituais, que recebam dos céus recursos, Deus, emocionais, recursos intelectuais, recursos financeiros, todos os tipos de recursos vindos dos céus, para que sejam bem-sucedidos nessa missão. E eu quero declarar sobre cada família: já deu certo. Eu creio, Pai, nossos filhos já deram certo, nossas famílias já deram certo, Pai. Cada um desses pais já deu certo, serão bem-sucedidos, porque com o Senhor o melhor sempre está por vir. Pai, nós colocamos tudo que ainda vai acontecer nessa manhã também diante do Senhor, pedindo a Ti, Pai, que seja um tempo fantástico, um tempo muito especial, e que essa celebração do Dia dos Pais seja um marco na vida de cada um desses pais. Deus, se existe algum pai hoje triste, ansioso, preocupado com alguma questão, que receba agora renovo, que receba agora descanso no Senhor e possa sair daqui empolgado, revigorado, para viver plenamente essa missão, tendo convicção que no Senhor somos já bem-sucedidos. Obrigado, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, Pai. Deus abençoe a sua vida. Parabéns. Vamos continuar curtindo junto essa festa.